Chegamos à nossa última aula do curso A Bíblia Sem Preconceitos, um curso de teologia inclusiva básica, que eu creio que abençoará muitas pessoas em nossa nação. Será libertador. Eu sei que eu falei muitas coisas aqui, muitas coisas que poderão mudar, transformar completamente a vida de muitos. Mas tudo depende da sua entrega. Não adianta eu lançar pérolas e você rejeitar. Então, eu peço que se entregue ao conteúdo de hoje. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, volte, porque será uma bênção. Hoje falaremos de 1 Coríntios 6:9 e de 1 Timóteo 1:10. Mas antes, eu tenho uma pequena palavra, uma pequena tradução para tratar com vocês em relação à aula de Romanos 1. Por favor, volte depois à aula de Romanos 1, a aula 7, para você complementar com isso que eu estarei falando hoje. Então, abra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo, marquem aí, cometendo, ok? Grifem aí, se cometendo, em algumas traduções também, praticando torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Essa palavra, se fosse realmente praticando ou cometendo, teria que ser ergotsumai. Mas a palavra não é ergotsumai apenas, tem um kat na frente, que é, ou que dá um sentido de negação, ou ser contra. Ou seja, eles praticavam aquilo de uma forma contrária àquilo que realmente eles sentiam. Eles estavam ávidos por viver algo que era contra aquilo que era natural, a natureza, o sentimento deles. Não era porque eles eram homoafetivos, porque se fossem homoafetivos eles praticariam sem qualquer problema. Eles faziam aquilo contra, ou seja, contra a sua orientação, contra a sua natureza. É sexo, e sexo é assim mesmo, vamos praticar e fazer de qualquer jeito e viver, não importa se for com homem, se for com mulher. Então, esse era o tipo de sentido, esse foi o sentido que estava aqui na carta aos Romanos. Então, junte isso àquilo que nós colocamos lá na aula passada. E agora vamos ao conteúdo da aula de hoje, 1 Coríntios 6:9. Antes de qualquer coisa, eu queria falar algo sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava se perdendo. Foi uma igreja alicerçada pelo apóstolo Paulo, mas tinha arrancado esses alicerces espirituais e estava vivendo uma vida contrária a tudo aquilo que lhe foi ensinado. Tudo aquilo que Paulo arduamente plantou, cada coluna estava sendo removida. A igreja tinha virado de pernas para o ar. A igreja estava cometendo, fazendo tudo aquilo que não era ensinamento de Deus. Todos os tipos de pecado, impureza, divisão, rebeldia contra a autoridade do apóstolo Paulo. E tudo isso gera em Paulo uma carta de severa exortação à igreja. A igreja precisava se despertar para tudo que estava vivendo e estava fazendo. Não era mais aquela mesma igreja. Agora era uma igreja que precisava realmente de uma grande transformação. Uma igreja que, por conta de todas aquelas rupturas ocasionadas pelo pecado, agora estava cada vez mais se afastando do Espírito Santo e perdendo aquilo que era mais importante, que era a comunhão com Deus. Daí então os 11 primeiros capítulos serem de pura exortação, para que depois do 12 ao 15 o apóstolo fizesse aquele grande apelo ao amor e ao perdão. No meio dessa carta nós entenderemos o que Paulo realmente queria falar. Será que havia uma questão em relação à comunidade LGBTQI+, ou não? Desde já eu digo, claro que não, e veremos a seguir. Mas eu preciso antes falar algo que eu não disse em nenhum curso. Eu não falei
em nenhum seminário, a Bíblia Sem Preconceitos, em nenhuma aula. Então, você hoje está sendo exclusivo para poder receber esse conteúdo. E eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, no versículo 19, 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo, quando você se torna um homem de Deus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o seu corpo passa a ser templo, habitação do Espírito Santo. Você é um santuário onde habita aquilo que é mais puro, aquilo que é mais santo. Mesmo que pareça redundante, o seu corpo precisa ser santo. E o que eu quero dizer com isso? Não é porque Deus está abriu as portas do reino de Deus para a comunidade LGBTQI+, que não haverá uma transformação, que eles não terão que viver um processo de mudança, de transformação, de santificação, de busca por uma vida separada e santa. Daí você pode ver a exortação à igreja de Corinto. Mas não é porque Paulo era contra a comunidade LGBTQI+. A questão era, todos precisam ser templo do Espírito Santo. Com esse curso você terá base para dizer que Deus não condena a homossexualidade. Mas pecado é pecado na Igreja Cristã Contemporânea, na Assembleia de Deus, na Universal, na Batista ou em qualquer outra denominação. E por isso é preciso exortar, é necessário um despertamento da igreja para essa questão. E assim, em 1 Coríntios 6,9, há sim um elenco de condutas que não condizem com uma vida que é templo do Espírito Santo. Condutas que não estão de acordo com a salvação. Condutas que não coadunam, que não combinam com o crente. O crente saudável, espiritualmente, antropologicamente, afetivamente, psicologicamente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não herdarão a salvação. Eu estou falando de coisas que comprometem a tua salvação. Não vos enganeis, não se iluda. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Em nome de Jesus, se você está aqui, você precisa entender isso. Se desperta. Nem impuros. O que é impuro, gente? Impureza. Comportamento de depravação. Fica. Deita com um, deita com o outro. Vai para a internet. Linguagem libidinosa. Se enchendo, se alimentando o tempo todo. Você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de pecado, de impureza, você será uma pessoa impura. Onde vai estar o Espírito Santo? Nem idólatras. O que você tem colocado no lugar de Deus? Não é só ter uma imagem, eu não tenho nenhuma imagem de um santo, eu não tenho uma imagem de um, sei lá, de uma outra coisa, de um outro ídolo na minha casa, mas o que você tem colocado no lugar de Deus? Às vezes a própria internet sua, o teu Facebook, as tuas redes sociais, é algo que você tem idolatrado. Você é incapaz de ler um versículo da Bíblia antes de pegar no celular. Você diz, eu não sou idólatra. É idólatra. E isso não condiz com um comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não gosta de orar, não jejua, não lê a Bíblia, mas sabe tudo o que acontece, todas as fofocas que acontecem na internet. Você está me dizendo que você está tendo uma vida santa? Não é. Nem adúlteros. Vem da palavra moikos. Sabe o que é isso? É a ruptura da aliança que você tem, a ruptura das promessas que você fez, a ruptura dos compromissos que você assumiu. Onde estão? Onde está o teu compromisso, a tua aliança? Voltou diante dos homens e voltou diante de Deus. Quando se casou, por exemplo, onde é que está? Não tem compromisso mais com nada. Se comprometeu em ser um homem de Deus, em servir, levantou a mão para Jesus, eis-me aqui. Cadê? E aí,
Depois vem as palavras. Malakoi é essa palavra aqui, o grego. Mi, alfa, lambda, alfa, kappa, ômicron, iota. Malakoi. E a outra palavra, no grego, arsenoikoitai. Alfa, rho, sigma, epsilon, ni, ômicron, kappa, ômicron, iota, tal, alfa, iota. Espero que não tenha errado. Antes de falar para você que não é nem homossexual, nem sodomita, nem efeminado, nenhuma dessas palavras que tenham conotação em relação à homoafetividade, a comunidade LGBTQI+, eu queria falar o que ou quais as traduções ou algumas das traduções que foram feitas da palavra malakoi e da palavra arsenoikoitai. Vamos lá ver? Então, a Almeida traduziu malakoi como efeminados. Lembrando que a palavra é efeminado, com E, tá bom? Não é afeminados. No português é efeminados. E arsenoikoitai como sodomitas. Lembra que eu disse em uma das aulas anteriores que a palavra sodomita foi criada recentemente? Recentemente não, 1433. Lembra que eu disse que foi para reprimir uma conduta que estava acontecendo no clero romano e inseriram em 1433, colocaram lá, apareceu para começar a dar esse sentido de que a homossexualidade era algo ruim, ok? No início, isso não foi bem assim, nem tinha esse entendimento de que um sodomita fosse homossexual. A gente já passou isso nas aulas anteriores, você deve estar estudando lá. É lógico que Sodoma e Gomorra já tinham na Bíblia, mas a palavra sodomita foi colocada em alguns textos a partir de 1433, já aí quase chegando à Reforma Protestante, muitas revoltas, querendo refrear algumas coisas, alguns comportamentos, por isso que colocaram essa palavra aqui. A Bíblia, na linguagem de hoje, parece que ela colocou adúlteros e depois, logo em seguida, deixou homossexuais. Mas lembre de uma coisa, gente, a palavra homossexual foi criada em 1869. Nesta época, a Bíblia já tinha sido escrita há quase 2000 anos. Como essa palavra podia ter aparecido na Bíblia, gente? Tem cabimento isso? Quase 2000 anos a Bíblia escrita e vem colocar uma palavra dessa, gente? Isso é ou não é deturpar a palavra? Meu Deus do céu, né? Mais ainda, a NVI. A NVI teve a cara de pau de colocar homossexuais ativos e passivos para malakoi e arsenoikoitai. Vê se pode. Homossexuais ativos e passivos. Na verdade, essas palavras, elas não têm um sentido muito claro. O importante é você entender que ela não significa nem homossexual, nem sodomita, nem efeminado, nem qualquer outra coisa em relação aos homossexuais. E eu vou falar por quê. Alguns dicionários colocam a palavra malakoi como mole e como uma fraqueza de caráter, uma pessoa de caráter fraco. A palavra arsenoikoitai apareceu no escrito antigo a primeira vez aqui na Bíblia. Antes disso, não tinha acontecido, ou seja, foi um neologismo de Paulo. Eu digo jamais poderia significar homossexual ou, de repente, o sentimento de um homem em relação a outro homem, o sentimento de afeto em relação a outro homem. Eu quero dizer por quê. Porque naquela época haviam outras palavras que Paulo poderia usar se ele quisesse refrear uma conduta, por exemplo, até mesmo que fosse efeminada, até mesmo que fosse de promiscuidade em relação a homens com homens. Tinha, por exemplo, a palavra catamita. Se o apóstolo Paulo usasse aqui a palavra catamita, gente, ele estava se referindo à questão da homossexualidade, porque ia em cima da situação. E daí nós podemos ver que a Bíblia nunca condenou nestas passagens e nenhuma outra a homossexualidade, a comunidade LGBTQI+, simplesmente por terem afeto, por sentirem amor por pessoas do mesmo sexo. E esta afirmação minha tanto é verdadeira que algumas versões mais sérias da Bíblia, mais comprometidas com o original, com o não deturpar a palavra, colocou nestas passagens outros sentidos. Veja só
o que a Bíblia de Jerusalém escreveu. Vamos lá? 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem pessoas de costumes infames. Ou seja, para Malacói colocou depravados, ok? E para Arsenoe Coitai, pessoas de costumes infames. Agora tem uma Bíblia, é a Bíblia Mensagem, a Bíblia de linguagem contemporânea. Não é uma Bíblia da igreja contemporânea, mas é de mensagem contemporânea. E o autor teve muito zelo em realmente poder colocar algo que tivesse o sentido que realmente o texto queria trazer. Veja só que interessante. Bíblia Mensagem. Não percebem que este não é o caminho de se viver? Ou seja, este não é o caminho de se viver. Os injustos não se preocupam com Deus, não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando, aí olha que interessante, de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual. Ou seja, libertinagem heterossexual e devassidão homossexual, ou seja, os dois. Não é aqui uma prática homossexual por si só, uma prática heterossexual por si só. Aqui é o quê? Devassidão. Devassidão homossexual, libertinagem heterossexual. Isso é pecado. Quer mais um pouco? Olha só, Bíblia Oxford, autorizadíssima, teólogos sérios, tradutores sérios, que não manipularam e nem queriam manipular um sentido para condenar uma determinada comunidade. Só uma coisa, a Oxford, ela não tem uma versão da Bíblia, ela usa a versão New Revised Standard Version e ela faz os comentários em cima desta versão. E um desses comentários, inclusive 1 Coríntios 6,9, ela usou, olha só como é que cada versão fala uma coisa, né? Usou para Malacói a palavra prostitutos masculinos e para Arsenoe Coitai, sodomita. Em outras versões de inglês você vai ver o efeminado, sodomitas, você vai ver várias outras coisas. E olha o que os teólogos de Oxford, não é qualquer universidade, não é qualquer publicadora tendenciosa, como foi a da NVI. Olha só o que eles colocaram. Os termos gregos traduzidos como prostitutos masculinos, que é Malacói, aqui nessa versão, e sodomita, que é o que? Arsenoe Coitai, não se referem a homossexuais como velhas, antigas, não é? Traduções inapropriadas. Ela está dizendo, esses termos não significam homossexuais. Então, tá vendo? Não precisa você se achar excluído do reino de Deus por conta da sua orientação sexual. Você precisa, sim, ter uma vida separada. Você não pode ter uma vida de devassidão, de libertinagem, seja como homossexual, seja como heterossexual, seja como bissexual, mas em relação à sua orientação sexual, você não é culpado por Deus. Você não é afastado do reino de Deus simplesmente porque você não tem uma orientação sexual heterossexual. 1 Timóteo 1,10, rapidinho, só para falar com vocês. Diz assim, para os devassos, para os sodomitas, aqui onde está sodomita, nessa versão Almeida, que é a palavra Arsenoe Coitai, para os roubadores, os anjos, blá. Então, aqui é a palavra Arsenoe Coitai. O que é Arsenoe Coitai? Não tem sentido. O que a Bíblia de Jerusalém colocou? Pessoas de costumes infames. Amém. Esse curso eu vou terminar de uma forma muito especial. Você que, sendo homoafetivo, quer voltar ao processo de santificação. Eu não estou falando para você deixar a sua orientação sexual, mas para você vivê-la em separação. Eu queria que você orasse comigo. Agora eu queria estar terminando. Primeiro, agradecendo a Deus porque você chegou até aqui e porque você recebeu esse conteúdo. E depois, pedindo a Deus pela sua libertação. Libertação para você que quer voltar ao processo de libertação. Você que não quer ser um devasso, que você não quer ser um depravado, não quer ser uma pessoa de costume infame, não quer ser um adúltero. Esse será o momento da tua libertação.
A palavra de Deus diz que nós temos que andar com Deus, andar em espírito. É uma caminhada. E se você não foi exortado todos os dias, a igreja de Corinto, ela se perdeu porque ela foi deixando, não falando mais nisso. Eu quero que você seja LGBTQI+, mas tenha uma vida separada, um corpo, um templo digno, limpo, santo, para que o Espírito Santo possa ocupar a sua vida. Se você precisa de libertação, eu peço que você, em nome de Jesus, você, a partir de hoje, você possa estar tendo um novo tempo. Você vai orar comigo. Eu queria que você estendesse a mão para esse monitor, eu não sei se é o seu celular. Eu queria que você repetisse algumas palavras comigo. Você pode fazer isso? Senhor Jesus, só Tu sabes. Olha bem aqui para mim. Como é difícil caminharmos contigo. Como é difícil sermos santos, nos mantermos de pé. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que Tu venhas hoje estender a mão para essa pessoa. Coloque a Tua mão na minha mão agora. E repita assim comigo. Espírito Santo, eu preciso da Tua força. Espírito Santo, me ajude a voltar ao processo de santificação. Me ajude a voltar às primeiras obras. Me ajude a lutar para ter uma vida separada, santa, digna. Que eu seja um homoafetivo, um LGBTQI+, mas liberto para ser Tua habitação. Senhor Jesus, me ajuda que a partir de hoje um novo tempo se inicie na minha vida. Mas, Senhor, muito obrigado, porque houve salvação, houve transformação. Cuida e proteja, faz aquilo que eu não posso fazer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, eu peço que depois você me procure pelas minhas redes sociais, marcos.gladstone no Instagram, ou que você ligasse para o escritório da igreja, colocasse lá o seu nome, a gente vai orar pela sua vida. E que você que tem uma contemporânea perto de você, que você voltasse para a igreja contemporânea. Nós temos também os cultos que transmitimos ao vivo, as palavras. Eu quero que você se permita viver um novo tempo, uma nova história com Deus. Muito obrigado porque você chegou até aqui. Obrigado porque eu sei que vidas serão transformadas a partir desse momento.